Historicamente que os significados mudam, os sentimentos mudam, mas há também um investimento no que eu denominei nesse processo civilizador, numa nova sensibilidade em relação à infância e em relação ao ser humano. Porque o que o governo aqui local vai fazer é criar então uma instituição no final do século XVIII, 1789, exatamente no ano da Revolução Francesa. E aqui se cria uma instituição chamada Casa dos Expostos ou Casa dos Enjeitados, para desestimular essas práticas infanticidas na cidade, para fazer com que as pessoas, em lugar de depositar essas crianças ao léu, né, nos lixões e tal, passassem a depositar na roda dos expostos. E a roda funcionava, era um equipamento em madeira, de forma cilíndrica, e se depositava a criança lá, puxava um sininho avisando que a criança tinha sido depositada. Isso geralmente acontecia à noite, né, sob o anonimato, e a instituição garantiria então o anonimato de quem depositasse, mesmo sabendo quem eram os pais ou a mãe. Não se obrigava que essas pessoas cuidassem da criança. Agora, o que mais chama a atenção, bem, de maneira geral é que o Estado consegue efetivamente desestimular, diminui esse abandono indiscriminado das crianças. Em 1789 começa uma política para diminuir o abandono de crianças. O abandono de crianças. Ele consegue, quer dizer, diminuir o infanticídio, ele consegue. Porque agora as crianças, as práticas infanticidas, elas sofrem um deslocamento. Elas continuam. As pessoas abandonam as crianças, mas abandonam em uma instituição. Não, vai cuidar das crianças. Não apenas isso. Elas abandonam numa instituição, que é a Casa dos Expostos, mas elas também continuavam matando a criança. Mas de que maneira? Agora depositavam nos rios, nos matos, não mais nas ruas da cidade, nas ruas do Recife ou Olinda. Então, o Estado consegue, eu acho, ele consegue esse nível de convencimento. Então, a gente passa a ter aí uma instituição que vai receber as crianças, que teoricamente deveria cuidar da vida e não é, dessas crianças, mas de 100 crianças que eram depositadas na roda dos expostos, 70, 80 crianças morriam. Quer dizer, a sobrevivência era muito pequena, 20% apenas. 20% das crianças sobreviviam. De certa maneira, é como se o Estado também arrogasse para si o direito de matar, não? Ou de não deixar viver. Ou não deixar viver, porque aí essas crianças passavam a morrer ou dentro da instituição, ou agora na casa das amas de leite. Professor, a senhora está falando que há mudança de sentimentos. As pessoas costumam dizer que há instintos maternos e instintos paternos. Essas pessoas, com esse grau tão grande número de abandonos, a ponto de se criar uma instituição para que as crianças não sejam colocadas à sanha de cachorros e outros animais, onde é que fica? Existe essa questão de amor materno? A senhora descobre que mães e pais amavam essas crianças? Como é essa questão? Essa é uma boa questão. Eu tive que enfrentar ela assim de uma forma muito difícil, inclusive porque eu sou mãe, não? Bem, eu creio que não existe. Como instinto materno e instinto paterno não existe. Alexandre de Gusmão, jesuíta que teve aqui no século XVII, né? E ele escreveu um livro que se chama Arte de Criar na Puerícia, ou seja, a arte de criar os filhos desde pequeno. E naquele momento, Alexandre de Gusmão dizia uma coisa muito bonita e que serve, me parece, até hoje. É necessário que as mães cuidem dos seus filhos, que amamentem os seus filhos para ter a possibilidade de amá-los, que não delegue esta função a outras mulheres. E aí ele estava se referindo às amas de leite, que era uma prática muito comum no Brasil e em toda a Europa. Isso significa que o amor é construção. Isso significa que o amor é uma possibilidade, que ele não existe na natureza, nem do homem, nem da mulher. Então, é claro que a igreja incentivou desde muito cedo que as mães cuidassem dos seus filhos. Porém, a igreja foi muito ambígua também, porque no momento em que a mãe cuidava, a mãe amamentava, ela não podia manter relações sexuais e nem cumprir suas obrigações conjugais. Então, o que a igreja dizia para o casal? Que a mulher tinha que cumprir o seu papel conjugal. E nesse caso, ela deveria abrir mão da amamentação, contratando uma boa ama de leite.